Você já se sentiu travado, mesmo sabendo o que deveria fazer? Já hesitou em falar, mesmo tendo algo importante a dizer? Já evitou uma oportunidade com medo de não ser bom o bastante? A insegurança age assim, não como um inimigo escancarado, mas como uma sombra silenciosa que te acompanha nos momentos decisivos da vida. E talvez o mais curioso, ou mais cruel, é que muitas vezes você sabe que tem valor, sabe que tem capacidade, mas, mesmo assim, hesita. Mesmo assim, recua. Mesmo assim, se diminui. Porque o problema da insegurança não é a falta de habilidade, mas a falta de firmeza interior. É como ter uma espada afiada nas mãos, mas não confiar no próprio braço. A insegurança é, antes de tudo, um distanciamento de si. Você se afasta da sua essência cada vez que se mede pelo olhar do outro, cada vez que se sabota em nome da aceitação, cada vez que cede não porque quer, mas porque teme o julgamento. E isso vai corroendo a sua autonomia aos poucos, sem alarde, até que chega um momento em que você já não reconhece mais a própria voz, e tudo o que faz ou deixa de fazer passa a ser determinado por fatores externos. A insegurança cresce quando damos mais atenção ao que os outros pensam do que à nossa própria razão. Quando buscamos aprovação antes de buscar verdade. Quando nos preocupamos mais em parecer fortes do que em ser fortes de fato. É nessa inversão de foco que perdemos o eixo, e é aí que o estoicismo entra como um antídoto poderoso. A filosofia estoica nunca prometeu eliminar os medos, mas sim fortalecer a mente diante deles. Ela nos ensina a construir um alicerce tão sólido por dentro que nenhuma crítica, rejeição ou fracasso é capaz de nos desmontar. Porque o estoico não depende do aplauso externo. Ele vive de acordo com seus princípios e isso basta. E é isso que talvez esteja faltando em muitos hoje. Uma base sólida que resista às comparações, às críticas, aos silêncios e às dúvidas. Uma estrutura que não precise de confirmação constante para continuar de pé. A verdadeira segurança não é barulhenta, ela é discreta. Não é a mais imponente, é a mais estável. E essa estabilidade começa quando você decide parar de fugir de si mesmo e começa a se encarar com mais clareza, mais razão e mais coragem. Hoje você vai dar um passo firme nessa direção. Vai aprender a calar as vozes da dúvida e ouvir com mais clareza a sua razão. Vai perceber que segurança não é arrogância, mas sim serenidade. Não é imposição, mas convicção silenciosa. E isso se constrói. Ao longo deste vídeo, eu vou te apresentar lições estoicas, entrelaçadas em uma jornada prática, filosófica e profunda, que vão te ajudar a deixar a insegurança de lado e se tornar uma pessoa segura de si, em qualquer ambiente, diante de qualquer pessoa, em qualquer situação. Se esse tema tocou em algo dentro de você, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com alguém que também precisa dessa força interior. E para mostrar que você está comprometido com essa mudança, comenta aqui embaixo a frase do dia: deixarei a insegurança de lado. Vamos juntos nessa caminhada de fortalecimento interior. A insegurança começa quando você transfere o centro da sua vida para fora de você, quando passa a enxergar o seu valor não com os próprios olhos, mas com os olhos de quem te observa, comenta ou julga, e é assim que, pouco a pouco, você se distancia de si mesmo e começa a viver tentando se encaixar em moldes que nem são seus. O estoicismo, ao contrário, nos convida a retomar o comando interior, a trazer de volta o foco para aquilo que está dentro do nosso controle, ou seja, nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas atitudes, deixando que o resto, aquilo que escapa à nossa vontade, siga seu curso natural, sem nos desequilibrar. Marco Aurélio dizia que a alma torna-se invencível quando para de se importar com aquilo que está além da sua responsabilidade. E isso não é apenas uma frase bonita, é um princípio de força mental, porque a partir do momento em que você entende que não precisa mais viver em função da aceitação externa, começa a nascer uma leveza nova, quase silenciosa, que te permite caminhar com mais firmeza, mesmo quando não há aplausos, elogios ou validação. É nesse ponto que você descobre que agradar a todos é se perder de si, que buscar ser aceito por todos é se tornar estranho à própria consciência e que só há verdadeira segurança quando você vive segundo os seus princípios, mesmo que isso incomode ou decepcione os outros. E quando você começa a agir com base nisso, vem a segunda libertação,
a de não tentar controlar o que os outros pensam de você. Porque mesmo quando você faz tudo certo, ainda há quem critique, duvide, distorça ou ignore. E isso não é algo que se corrige com esforço ou simpatia. É algo que se solta, que se deixa ir, como folhas levadas pelo vento. O estoico entende que sua única tarefa é agir com justiça, com retidão, com coerência, sem esperar garantias, sem cobrar resultados emocionais dos outros, porque sua solidez não pode depender da resposta que recebe, mas da verdade com que vive. É aí que a insegurança começa a perder espaço, não porque você se blindou de tudo, mas porque finalmente voltou a ocupar o centro de si mesmo. Grande parte da insegurança que você sente não nasce da sua incapacidade, mas do hábito silencioso de se comparar com os outros. Você olha ao redor, vê pessoas com mais confiança, mais eloquência, mais experiência, e num movimento quase automático, começa a se diminuir, como se o brilho do outro anulasse o seu, como se a vitória de alguém fosse a prova da sua insuficiência. Mas o estoicismo não vê o mundo como um campo de competição, e sim como um campo de desenvolvimento individual, onde cada um tem seu próprio tempo, sua natureza, seus limites e suas possibilidades. Comparar-se com alguém é um erro de origem, porque você enxerga os bastidores da sua vida, suas falhas, seus medos, suas dúvidas, mas observa apenas o palco dos outros, o que é mostrado, ensaiado, calculado para impressionar. E ao fazer isso, você está sempre em desvantagem, porque está colocando a sua realidade crua ao lado da versão editada do outro. E é justamente essa comparação que distorce a sua percepção de valor. O estoico entende que a única comparação válida é com quem ele foi ontem, e que qualquer outra medida só serve para gerar frustração, confusão e desânimo. E quanto mais você se compara, mais você se distancia da própria verdade, mais você tenta imitar, copiar, reproduzir comportamentos e posturas que não são naturais para você, só porque aparentemente funcionam em outros. Mas o que funciona para um pode ser um desastre para outro, e o que parece dar certo na superfície muitas vezes esconde uma instabilidade que ninguém vê. A comparação não só enfraquece, como te transforma em uma cópia mal feita de alguém que talvez nem saiba quem é de verdade. Quando você solta essa necessidade de se igualar ou se destacar, começa a sentir algo raro nos dias de hoje, a liberdade de ser quem você realmente é. E nesse momento, surge outra lição fundamental para quem deseja abandonar a insegurança. Pare de fingir. As pessoas se tornam frágeis quando tentam sustentar personagens, quando se esforçam demais para parecer fortes, agradáveis ou bem resolvidas, quando escondem suas dúvidas para preservar uma imagem. Viver com uma máscara é viver em tensão constante, é estar sempre em alerta, com medo de ser descoberto, de não conseguir sustentar a atuação, e essa tensão interna mina qualquer chance de firmeza verdadeira. A filosofia estoica nos convida a viver sem máscaras, a cultivar uma vida coerente entre o que se pensa, o que se sente e o que se diz. E isso exige coragem, porque nem sempre o mundo está pronto para a sua verdade, mas é justamente nessa verdade, mesmo quando ela incomoda, que mora a força autêntica de um homem firme. Ser verdadeiro não é ser perfeito, é ser inteiro, e alguém inteiro pode até ser criticado, mas nunca será destruído por opiniões externas, porque ele não vive delas, vive da sua consciência. E é essa consciência que sustenta sua segurança por dentro, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Uma das maiores armadilhas que alimentam a insegurança é a espera pelo momento ideal. Você sente que ainda não está pronto, que precisa estudar mais, treinar mais, melhorar mais, e adia indefinidamente aquele passo que poderia mudar tudo. O problema é que esse momento ideal nunca chega, porque a mente insegura sempre vai encontrar um novo motivo para hesitar, para se esconder, para protelar. E é por isso que o estoicismo insiste em uma verdade incômoda, porém libertadora. A confiança não precede a ação, ela nasce dela. Você não se torna seguro para agir. Você age para se tornar seguro. Não existe um sentimento mágico de autoconfiança que cai sobre você antes da prática. O que existe é a coragem de se mover, mesmo com a voz trêmula, mesmo com o coração acelerado, mesmo com a dúvida rondando os seus pensamentos.
E é nesse movimento, nessa exposição, nessa ação imperfeita, que você começa a construir a base da sua firmeza. Porque não há treino mais poderoso do que o ato de enfrentar aquilo que te paralisa. É preciso entender que você não vai aprender a nadar apenas lendo sobre água. É preciso entrar, sentir o frio, engolir um pouco, se desorientar, mas continuar. E cada vez que você enfrenta algo com medo e segue mesmo assim, sua mente registra que você é capaz. E isso vale mais do que qualquer conselho ou incentivo externo, porque é uma prova vivida, concreta, inegável, de que você pode ir além da sua hesitação. Mas essa disposição só se sustenta quando você abandona a obsessão por perfeição, porque quem exige de si um desempenho impecável o tempo inteiro está sempre prestes a se frustrar, e quanto maior a expectativa, mais frágil o chão que você pisa, o estoico sabe que errar é parte do processo, que a excelência vem da repetição paciente e não da tentativa de ser intocável desde o início. Quem se cobra a perfeição vive tenso, ansioso, inseguro e acaba travado, incapaz de dar um passo sem antes se auto-sabotar. A verdadeira força nasce da aceitação de que você vai falhar, sim, que às vezes vai ser criticado, vai parecer estranho, vai gaguejar, vai esquecer o que queria dizer, mas mesmo assim, vai continuar. E é justamente esse continuar, essa insistência silenciosa, racional e disciplinada que molda uma mente resiliente, porque o fracasso não é o oposto da confiança, ele é o caminho para ela, desde que você esteja disposto a aprender com ele e não a se esconder por causa dele. Existem situações em que a insegurança não vem da comparação, nem da falta de ação, mas sim da ansiedade de resposta, de conclusão, de clareza imediata. A mente quer saber o que o outro pensa, o que está por vir, o que vai acontecer se você agir de determinada forma, e essa urgência de controle faz com que cada silêncio pareça um julgamento, cada demora soe como rejeição, cada dúvida do outro se transforme em certeza de que você falhou, e assim você perde o eixo, não porque algo concreto aconteceu, mas porque sua mente começou a inventar histórias antes da realidade se manifestar. O estoicismo, nesse ponto, nos oferece uma das ferramentas mais poderosas contra esse tipo de insegurança. O autocontrole, não aquele autocontrole frio que finge não sentir nada, mas sim o autocontrole racional, consciente, disciplinado, que entende que reagir de forma impulsiva, precipitada ou exagerada quase sempre piora o que já estava instável, e que é melhor respirar, esperar, observar, do que sair tentando resolver tudo na base da emoção e do desespero, porque o tempo, muitas vezes, revela aquilo que a pressa distorce. É por isso que o estoico se torna um mestre da contenção, não porque se cala por medo, mas porque fala quando é necessário e cala quando é sábio. Ele não se apressa para preencher o silêncio do outro com justificativas, nem se desespera quando algo demora a se resolver. Ele entende que há um tempo da vida que não pode ser apressado, e que maturidade é suportar a ausência de respostas sem perder o equilíbrio, sem inventar cenários, sem permitir que o medo contamine a sua percepção da realidade. Essa postura exige força interior, porque o impulso natural é buscar garantia, querer certeza, correr atrás de explicações, mas o estoico aprendeu a habitar o intervalo entre causa e efeito com serenidade. E é nesse intervalo que a maioria se desmonta, enquanto ele se fortalece, porque cada momento de espera, cada silêncio suportado com lucidez, cada escolha de não reagir de imediato, se transforma em musculatura mental, em solidez emocional. E é exatamente isso que começa a substituir a antiga insegurança por uma presença firme e silenciosa. E mais do que isso, ele aprende que nem tudo merece resposta, nem toda crítica precisa de defesa, nem toda ausência exige preenchimento. Há forças que se impõem não pelo barulho que fazem, mas pela firmeza com que sustentam o próprio silêncio, e essa firmeza não vem de fora, ela nasce de dentro, de quem aprendeu a confiar não no controle dos eventos, mas no próprio comportamento diante deles. E isso é, talvez, a forma mais nobre de segurança que alguém pode desenvolver. Há uma insegurança mais profunda, mais difícil de perceber, e por isso mesmo mais perigosa, é aquela que nasce não da opinião dos outros, nem da pressa em obter respostas, mas da ausência de sentido, de direção, de propósito. Quando você não sabe o que está fazendo, nem por que está fazendo, qualquer obstáculo vira um gigante, qualquer crítica te desmonta, qualquer silêncio te paralisa, e você se sente fraco,
Não porque realmente seja, mas porque está navegando sem mapa, sem norte, sem uma convicção firme que te sustente diante dos ventos. O estoicismo trata essa ausência de direção como uma falha central da alma, porque quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho parece confuso e qualquer desvio vira uma ameaça. Por isso, uma das lições mais transformadoras para deixar a insegurança de lado é justamente esta. Você precisa encontrar o seu eixo, aquilo que guia suas decisões, aquilo que está acima da aparência, do medo, da conveniência. E isso não se acha da noite para o dia, mas se constrói com perguntas sinceras, silenciosas, muitas vezes incômodas. Quem é você quando ninguém está olhando? O que é realmente importante para você, mesmo que ninguém aprove? Quais são os valores que você não negocia nem sob pressão? Essas perguntas não são filosóficas no sentido abstrato, elas são práticas, urgentes, necessárias, porque o homem que tem clareza sobre o que defende, sobre o que representa, sobre o que não aceita, esse homem se torna naturalmente firme, não por arrogância, mas por consciência. Ele não precisa se impor com gritos, porque sua presença já transmite coerência. E é curioso como muitas vezes o medo de errar ou de não ser aceito vem justamente do fato de você ainda não ter definido o que está tentando preservar. Se o seu objetivo é apenas agradar, você será volúvel. Se o seu objetivo é apenas vencer, você será instável. Mas se o seu objetivo é viver com integridade, com retidão, com lucidez, então mesmo quando tropeça, você continua no caminho certo, porque não se desviou do que importa. O autoconhecimento, no estoicismo, não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta de ação. Você conhece a si mesmo para decidir com mais clareza, para resistir com mais firmeza, para viver com mais consistência. E essa consistência, com o tempo, vira segurança, uma segurança silenciosa, que não precisa se justificar, que não treme diante da dúvida, que não se desfaz diante da rejeição, porque foi construída por dentro, no lugar onde ninguém mais pode alcançar. A firmeza de alguém não se revela nos momentos em que tudo está sob controle, mas justamente quando o inesperado bate à porta, quando o mundo testa suas certezas, quando as pessoas ao redor hesitam e ainda assim você permanece centrado. E essa permanência não é um talento inato, não é uma personalidade forte por natureza. Ela é quase sempre o resultado de uma mente que escolheu se conhecer, se organizar e se fortalecer em silêncio, longe das aparências, perto da verdade. O estoico não é imune às emoções, mas ele não se curva a elas. Ele pode sentir medo, dúvida ou desconforto, mas escolhe agir a partir da razão e não da impulsividade. Ele não espera ser compreendido para manter sua direção, nem precisa da certeza dos outros para confiar em si. Isso, por si só, já é um tipo raro de coragem, aquele que não se veste de orgulho, mas de discernimento. E quando você começa a aplicar isso na sua rotina, mesmo de forma simples, uma decisão que toma com mais consciência, um silêncio que escolhe manter, uma opinião que deixa de abalar o seu dia, algo dentro de você muda. Você começa a caminhar diferente, pensar diferente, e sem perceber já está deixando a insegurança para trás, não porque se tornou invencível, mas porque aprendeu a permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor parece fragmentado. Se essa mensagem falou com você em algum nível, deixa seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se você chegou até o fim, escreve aqui nos comentários essa frase que nos conecta de forma silenciosa e forte. Até o fim. Nos vemos na próxima reflexão.